Então, boa tarde. Na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando aplicações das derivadas parciais. Se vocês relembrarem de aulas passadas, a gente começou construindo o que era uma função vetorial, uma função de várias variáveis. Depois, a gente estudou dela o que era uma derivada parcial, o que era uma função diferenciável, qual era a relação existente entre derivadas parciais, continuidade e uma função diferenciável. E aí, hoje, a culminância, a gente está trabalhando aplicações de derivada parcial. Se vocês relembrarem um pouquinho lá do cálculo 1, a sequência que a gente fez também foi essa, onde a gente queria finalizar todo o nosso curso trabalhando com aplicações. E aí, essas aplicações se davam exatamente com problemas de máximo e mínimo, que é exatamente a ideia que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Sendo assim, imagina essa imagem aí. Essa imagem está representando para a gente um paraboloide. Todo mundo lembra isso lá do curso de Geometria Analítica. Se vocês perceberem, aqui existe um ponto onde esse ponto está sendo claramente um extremo, onde ele é um ponto de máximo. O que é que significa ser um ponto de máximo? Geometricamente, a gente consegue perceber isso dizendo o seguinte: nenhum pontozinho que eu pegar aqui, ó, analisando como imagem, ou seja, se eu estou pegando uma região próxima de um determinado ponto e analisando a imagem nesses pontos, não ultrapassa a imagem desse ponto aqui. Então, vamos imaginar que esse 4 aqui, ó, está sendo exatamente a imagem da função do ponto 0, 0. De fato, essa função eu não estou colocando aí para vocês, mas ela é esse paraboloide dado desse formato aqui. 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. A equação dessa superfície é essa. Então, no ponto 0, 0 está alcançando 4. Se de novo vocês lembrarem da ideia que foi construída lá no cálculo 1, quando a gente trabalhava essa parte, a gente pegava um ponto, pegar uma reta aqui, dizer que esse ponto A era um ponto de máximo ou ponto de mínimo, ia depender do que acontecia quando eu pegava um intervalo aqui na vizinhança desse ponto A. Só que a gente estava trabalhando em R. Agora a gente está trabalhando em R2. E aí a gente já viu que essa ideia de vizinhança é exatamente uma bolinha de um determinado raio, onde o centro é o ponto em questão. Então, isso aqui, ó, imagina que eu estou pegando aqui, ó, que eu estou no plano, certo? No nosso plano XY. Peguei uma vizinhança aí desse meu ponto, que eu estou chamando de ponto P, que no nosso caso aqui está sendo especificamente o ponto 0, 0. Imagina que eu pegue outro ponto aqui, ó, um ponto A, e vou pegar também um ponto B que está nessa vizinhança. Quando a gente analisar a imagem desse ponto A, perceba que está ficando aqui, ó. Aqui estaria sendo o nosso F de A. E todo mundo consegue perceber que esse F de A é menor do que o F do nosso ponto P, né? Da mesma forma, se eu pegasse aqui no ponto B e analisasse, a imagem aqui também está sendo menor do que a função nesse ponto 0, 0. Acho que todo mundo consegue perceber isso, né? Ou seja, qualquer ponto que eu peguei nessa bolinha centrada lá no ponto 0, 0, de um dado raio delta, por exemplo, eu sempre consigo que a função naquele ponto é menor do que a função no ponto P. E essa é a ideia de ser um ponto de máximo, ou seja, não tem naquela vizinhança ninguém maior que ele. Conseguem perceber isso? Geometricamente, a figura mostra isso muito bem para a gente. Não tem muita dúvida quando a gente está com a função e com o esboço do seu gráfico. Então, agora, a gente vai pensar uma motivação para isso. Então, vamos imaginar o seguinte exemplo.
Perceba que eu vou pegar agora um problema contextualizado, onde a gente vai poder finalizar a aula resolvendo essa questão com os conhecimentos que a gente vai colocar na aula de hoje. Então, seja uma placa metálica circular com 1 metro de raio. Então, você vai ter lá sua bolinha de raio 1, posicionada no nosso plano XY, com centro 00. Suponha que, quando aquecida, a temperatura em qualquer ponto P de XY é dada por essa função, onde x e y estão em metro. Determine a maior e a menor temperatura dessa placa. A temperatura atingida nessa placa. Então, vocês conseguem perceber que a gente está, de fato, agora trabalhando com um problema que envolve máximo e mínimo. Como que a gente vai resolver isso? Então, para resolver essa questão, a gente precisa primeiro definir o que de fato é aí o conceito de máximo e mínimo para uma função de mais variáveis. Como eu sempre falo para vocês, a gente vai estar sempre trabalhando em 2 variáveis, porque o conceito é análogo para mais variáveis, porém fica mais simples a visualização. A ideia é exatamente aquela que a gente acabou de verificar. Se eu pego uma função de 2 variáveis, esse meu ponto P, que eu estou chamando de AB, um ponto do domínio da função. Esse mesmo ponto vai ser um ponto de máximo se qualquer vizinhançazinha desse ponto P, ou seja, eu pegar um ponto XY lá naquela vizinhança, sempre vai ser menor ou igual a F nesse ponto P. Ou seja, todo mundo necessariamente tem que ter imagem menor. Para a ideia de ser um ponto de mínimo, é a mesma coisa, só que agora o que vai alterar é exatamente a nossa desigualdade. Só que perceba, gente, que eu estou pegando uma vizinhança apenas, né? E se eu pegasse no domínio todo? Se você pegar no domínio todo e aquele ponto for ponto de máximo, ou seja, ele for o único ponto, né, maior, a gente vai dizer que ele é um máximo absoluto ou um mínimo absoluto. Uma situação que você pode imaginar aí é a seguinte: imagina que você está vendo aí uma montanha-russa e a gente sabe que a montanha-russa ela sempre fica suspensa, né? Então imagina que o solo, o lugar onde a gente pisa, seja exatamente o domínio dessa função que está sendo descrita pela montanha-russa. E aí a montanha-russa ela vai ter pontos de máximos e ela vai ter pontos de mínimo. E isso, a depender da vizinhança que você pegue, você pode encontrar um, ou se ela tiver um ponto extremo, ou seja, onde ninguém, durante todo aquele domínio, não passa daquilo dali, e isso sempre, em geral, acontece em montanha-russa, por exemplo, aquele ponto é um ponto de máximo, certo? Então, é uma ideia aí que a gente pode pensar como o visual de pontos de máximo e pontos de mínimo. Continuando aqui, a gente definiu agora que era um ponto de máximo, um ponto de mínimo. Então, vamos imaginar agora o que é aí um teoremazinho para a gente. Da parte de máximos e mínimos. Na verdade, a gente vai expor 2 teoremas. Esse primeiro teorema diz o seguinte: nas condições que a gente já está trabalhando, se eu tenho uma função definida num determinado domínio, onde esse domínio é compacto. Tuane, o que significa dizer que é compacto? Significa que aquele conjunto ele é fechado e limitado. Essa ideia a gente já trabalha também. Agora, a ideia do ser fechado, talvez a gente nunca tenha comentado aqui. Ser fechado, gente, significa que você pegar um ponto na fronteira, na borda daquela limitação que você está buscando, certo? Você pegar um pontozinho naquela fronteira e criar uma vizinhançazinha, uma bolinha com raio centrada naquele ponto, certo? Sempre você vai encontrar pontos dentro do conjunto e pontos fora do conjunto. Se você conseguir isso,
esse conjunto vai ser dito fechado. Então, esse é um teorema que também tem uma versão dele lá em R, que é exatamente o nosso teorema de Weierstrass. Todo conjunto fechado e limitado, ele tem pelo menos um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. Então, a gente tem esse teorema que ele diz bastante coisa para a gente quando a gente está sobre um domínio compacto. Você pegou um conjunto, percebe que aquele conjunto ele é fechado e limitado, você já garante esses extremos. E um outro teorema é o seguinte: nas condições de um domínio aberto, contido no R2, uma função real, contínua, se você pegar um pontozinho AB lá nesse domínio, ele vai ser dito um ponto de máximo ou um ponto de mínimo local. Necessariamente as derivadas parciais nesse ponto são zero. Percebe isso? Perceba que se você, de novo, lembrar do cálculo 1, tem uma ideia que a gente já trabalhava a respeito disso. Ponto de máximo ou ponto de mínimo, derivadas parciais nulas. É o que esse teorema está dizendo aí para a gente. Por exemplo, se você pegar aí aquele exemplo que a gente já trabalhou, claramente a função 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado vai ter um ponto de máximo local no 0, 0. A gente já tinha mostrado isso. E, de fato, se a gente calcula as derivadas parciais no ponto 0, 0, a gente encontraria 0 e 0. Então, realmente, esse é um ponto de máximo local. Só que a pergunta, gente, é a seguinte: será que toda vez que as derivadas parciais forem zero, eu posso garantir que aquele ponto é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Será que essa condição, de fato, garante isso para a gente? Se vocês lembrarem lá do cálculo 1, se vocês pegassem a função f de x igual a x ao cubo, e aí a derivada dela seria 3x ao quadrado, né? Se a gente pegasse lá no ponto 0, 0, daria 0. Só que, fazendo o gráfico dessa funçãozinha aí, ficaria algo mais ou menos assim. E aqui, esse nosso ponto, ele nem é um ponto de máximo e nem é um ponto de mínimo, mas a derivada era 0. Trazendo essa mesma ideia para o cálculo 2, não vai ser, para o cálculo como uma função de duas variáveis, não vai ser suficiente para a gente mostrar que a derivada é 0 para garantir que esse ponto é ponto de máximo ou ponto de mínimo. Porém, se você já está afirmando que ele é um ponto de máximo ou ponto de mínimo, necessariamente a derivada é 0. Percebe que vale a ida, mas não vale a volta. Beleza? Mas aí a gente constrói exatamente esse exemplo que diz isso para a gente. Nesse exemplo, o que é que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que as derivadas parciais no ponto 0, 0, de fato, vão ser 0. Mas a gente também vai mostrar que ele nem é ponto de máximo e nem é ponto de mínimo. Por quê? Se a gente pegar aqui, ó, se a gente calcular aqui as derivadas parciais num ponto x, y qualquer, daria quem? Com relação a x, menos 2x, não é isso? E calculando aqui com relação a y, está dando 2y. Claramente, se a gente aplicar no ponto 0, 0, a gente vai estar chegando aí que o nosso gradiente no 0, 0, né? Está sendo 0 e 0. Estou substituindo onde tem x e onde tem y. Beleza. Descobri que as derivadas parciais são 0. E o fato de nem ser ponto de máximo, nem ser ponto de mínimo, Tuane, o que é que está querendo dizer isso? Eu já coloquei aqui para vocês isso. Pronto. Percebe que a gente tem a imagem aqui, que ele já mostra isso para a gente. Vocês conseguem perceber que, de acordo com essa imagem, esse ponto 0, 0 que está aqui, ó, ele nem é um ponto de máximo e nem é um ponto de mínimo?
Claramente a gente consegue ter essa ideia olhando para essa figura. Mas como é que a gente vai provar isso algebricamente? Algebricamente, eu vou tomar um pontozinho x qualquer e vou fixar o y. É isso que eu estou fazendo aqui, ó. Eu fixo o x, pego um x qualquer e fixo o y igual a zero. Se eu substituísse nessa nossa funçãozinha aqui, a gente vai encontrar menos x ao quadrado, que sempre seria um número menor que zero. Ou seja, o nosso zero, a nossa imagem, zero, certo? Está sendo maior do que qualquer outro ponto. Ou seja, ele seria um ponto de máximo. Por outro lado, se eu fixo o x igual a zero e pego um y qualquer, a gente encontraria y ao quadrado, que a gente também sabe que é sempre maior que zero. Ou seja, o nosso ponto, lá que a imagem está sendo zero, nosso ponto 00 de imagem zero, ele seria aí um ponto de mínimo. Por um lado, a gente encontrou que ele seria ponto de máximo, e por outro, ele seria ponto de mínimo. Então, isso não pode acontecer, né? Ou seja, a gente está com um exemplo aí, onde as derivadas parciais foram nulas, porém, nem é ponto de máximo e nem é ponto de mínimo, beleza? Então, isso é um exemplozinho da volta lá do nosso teorema, que nem sempre é válido. E aí, continuando agora, a gente faz a nossa definição do que é um ponto crítico. Esse ponto onde exatamente as derivadas parciais são nulas é dito um ponto crítico, ou também, em alguma literatura você pode encontrar isso, um ponto estacionário, certo? Derivou parcialmente, encontrou que as derivadas parciais foram nulas, você garante que aquele ponto é crítico. Então, o que a gente consegue perceber é que todo ponto crítico, ele é candidato a ser ponto de máximo ou ponto de mínimo. Mas nem todo ponto onde a derivada é nula, ou seja, que é um ponto crítico, ele vai ser um ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então, vamos para esse exemplo aqui. Quero descobrir agora as derivadas parciais dessa nossa funçãozinha aqui. Por que que eu quero isso? Porque eu estou querendo buscar quem era, se existe, né, os nossos pontos críticos. Quem são os nossos pontos críticos? Para isso, eu tenho que derivar e igualar a zero. Quem é que vai ficar a derivada parcial com relação a x aqui dessa função? Exatamente isso. A gente vai ter aí, ó, 6x ao quadrado menos 6x. Encontramos a derivada parcial com relação a x. E agora, quem é que vai ficar a derivada parcial com relação a y? Vai dar exatamente 3y ao quadrado menos 3. O que é que a gente quer? Encontrar os pontos críticos. Os pontos críticos são exatamente onde isso é zero, né? Então, a gente tem que resolver exatamente esse sistema aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, o 6x em evidência, certo? Então, você tem que resolver. Aqui vai ficar x menos 1. Isso tem que ser zero. E, além disso, colocando 3 em evidência aqui, você vai ter y ao quadrado menos 1. Tem que cumprir essas duas condições aí. Quem é que vocês acham que vai ser aí, que vai zerar essas duas condições? Quem são os candidatos para zerar com respeito a x e com respeito a y? Vamos lá. Quem é que vai zerar essa primeira equação? Gente, claramente aqui, se você pegar x igual a zero, você tem um produto de duas funções, um é 6x e a outra é x menos 1, dando zero. Então, ou um é zero, ou outra é zero. 6x seria zero se o x fosse zero. E x menos 1 seria zero se o x fosse exatamente igual a 1, né?
Como esse aqui não depende da variável x, quem é que vai zerar aqui? Você vai ter y² menos 1 igual a zero, já que 3 claramente é diferente de zero, né? Então, dessa segunda aqui, o y ou ele é mais 1, ou ele é menos 1. Então, a gente determinou aí quem são os nossos pontos. Mas o que é que eu quero? Eu quero coordenadas x e y. Eu quero montar esses pontos. Então, quando a gente organizasse isso, ó, eu vou fazer essa combinação aí entre os x e y possíveis que a gente descobriu. Então, eu poderia ter x0, y1. Posso ter x0, y menos 1, correto? Posso ter agora x1, y1 e posso ter x1 e y menos 1. Então, esses pontos que a gente acabou de encontrar aqui são exatamente os nossos pontos críticos que a gente estava procurando. Logo mais, a gente vai ver como determinar quem desses pontos, que a gente já sabe que são candidatos a pontos de máximo ou pontos de mínimo, de fato são quem é o máximo aí ou quem é o mínimo, ou ainda quem vai ser o ponto de Sela. Logo mais a gente vai definir o que é isso. Um outro exemplo aí, esse para vocês, eu já vou estar respondendo aqui, diz o seguinte: eu tenho uma função que é raiz quadrada de x² mais y². O ponto 0,0 é um ponto crítico de f. Quem está afirmando isso? Eu vou dividir isso em dois casos. O primeiro caso, eu vou pegar para um xy diferente do 0,0. E aí a gente consegue facilmente determinar quem são as nossas derivadas parciais. Perceba, gente, que para um xy diferente do 0,0, essas derivadas parciais aqui sempre seriam não nulas. Concordam comigo? Sempre seria não nula isso. Porque no denominador não teria como zerar, em cima no numerador também não. Então, sempre as derivadas seriam não nulas. Só que aí percebe o seguinte: a gente sabe que para ser ponto crítico, ou as derivadas parciais são zero, ou não vai existir, né? De fato, se você fizer no ponto 0,0, a gente vai encontrar esse limite aqui. E aí, esse limite, gente, vai estar gerando para a gente dois valores, 1 e menos 1. Portanto, o valor desse limite não existe, porque a gente sabe que, se existir um limite, ele é único. Então, o que é que a gente consegue perceber com isso? Que esse ponto 0,0, por não existir a derivada parcial com relação a x nesse ponto, de fato, ele é um ponto crítico. Ele segue aquela definição que a gente acabou de apresentar. Então, temos mais um exemplo aí, onde agora a gente descobriu quem é o ponto crítico. Só que nossa intenção é exatamente estabelecer um resultado que consiga classificar esses pontos críticos como três coisas: ou ponto de mínimo, ou ponto de máximo, ou ponto de Sela. O ponto de Sela é que nem é um ponto de mínimo e nem é um ponto de máximo. Então, percebe o que é que a gente está definindo aqui. Eu estou definindo aí um D que é igual a f de... Perceba que eu vou fazer essa leitura, não fica legal. É a derivada duas vezes aí com respeito a x aplicada no ponto, vezes a derivada com respeito a y duas vezes, menos a f de xy ao quadrado. Isso daí, se vocês conseguirem perceber, gente, a gente poderia escrever isso daqui, simplesmente esse nosso D, como um determinante, onde seria um determinante 2 por 2. Na diagonal principal seria exatamente as derivadas de segunda ordem, aqui é y, e aqui na diagonal secundária seria exatamente a derivada parcial de x, depois com relação a y, e aqui da mesma forma. Então, perceba que tudo isso daqui que a gente está reescrevendo, a gente pode imaginar como sendo um determinante.
Ou seja, vai ficar muito mais simples da gente entender esse teorema. Então, se esse determinante for maior que zero, olha o que a gente está analisando. Resolvi isso, derivada segunda ordem aplicada aí nos pontos. Coloquei no determinante, se ele for maior que zero, eu tenho uma condição de ter ponto de máximo ou ponto de mínimo. E como é que eu vou classificar isso? Vai depender do sinal, olha para cá, ó, vai depender do sinal da derivada parcial de segunda ordem com respeito a x. Se a f de x for maior que zero, vai ser um ponto de mínimo. Se for menor que zero, vai ser um ponto de máximo. Então, esse teorema, talvez vocês estejam lembrando aí, de novo, lá do cálculo 1, que era o teste da segunda derivada. Se vocês lembrarem, a ideia é exatamente a mesma. Esse aqui é o nosso teorema, conhecido como teste da segunda derivada, aí para a função de duas variáveis. Percebe que é a mesma coisa? E aí, esse determinante, ele também pode acontecer de ser negativo, né? E aí, se for negativo, o que é que a gente vai dizer? Se for negativo, gente, o ponto em questão já pode ser dito que ele nem é ponto de máximo e nem ponto de mínimo. Só que a gente sabe ainda que um determinante, ele é um número. Se ele é um número, ele pode ser maior que zero, menor que zero, ou pode também ser zero. Se esse determinante for zero, a gente não vai poder garantir nada. Ou seja, esse teste, quando D for zero, ele é inconclusivo para a gente. A gente não vai poder garantir nada a respeito dos nossos pontos estudados. Então, olha o que a gente acabou de fazer. A gente descobriu o que significa dizer que um ponto é crítico. E agora, com base nesses pontos críticos e com base nesse determinante, a gente vai poder dizer aí a classificação deles. Se é ponto de máximo, ponto de mínimo, ou se é um ponto de célula. Então, vamos pegar aqui aquele mesmo exemplo que a gente já calculou. A gente descobriu aí quem eram os pontos críticos dessa questão, que eram exatamente os pontos. Deixa eu pegar aqui para... Era exatamente os pontos 0, 1, 0 menos 1, 1, 1 e 1 menos 1. Vou voltar aqui para a gente olhar o gráfico dessa função. O gráfico dessa função, gente, claramente vocês conseguem perceber ó, que aqui esse ponto D é um ponto de máximo e esse ponto B está sendo um ponto de mínimo. A figura está mostrando isso para a gente, né? A gente vai querer exatamente dizer quais daqueles 4 pontos que a gente encontrou, quem é que vai ser ponto de máximo e ponto de mínimo. Como usando o teste que a gente acabou de mostrar, conhecido como teste da segunda derivada. Então, a gente vai fazer esse estudo para cada ponto. O que é que a gente precisa? Em cada ponto desse, a gente vai precisar encontrar a F no... a F duas linhas aqui, F duas linhas, certo? Com respeito a X, com respeito a Y e a F de XY. E aplicar no ponto 01. Então, nosso primeiro ponto aqui em questão. Então, eu vou pegar aí o ponto 01, vou calcular as derivadas e aplicar a derivada no ponto. Nesse caso, ó, tá sobrando aí para a gente, ó, a fxx no ponto 01 está sendo menos 6, fyy está sendo 6. Quando aplica esse determinante aí, deu negativo. E aí a gente sabe que o determinante negativo já diz para a gente que esse ponto é um ponto de célula. Então, eu não preciso mais analisar o sinal da derivada parcial de segunda ordem. Percebe? Acabou. Descobri que o 01 era um ponto de célula. O que é que eu vou fazer agora? Analisar o ponto 0 menos 1. Se a gente pegar aqui, vou aproveitar aqui que já está os cálculos prontos, as derivadas, para não errar. Aplicar a derivada aqui, ó, segunda, no ponto 0 menos 1. Vou substituir aqui, ó. Se a gente substituir aqui,
vai estar sobrando exatamente menos 6, né? Se substituir agora no y, de novo, agora no ponto 0, menos 1. Vou substituir aqui, ó. Daria menos 6. Então, nesse determinante vai aparecer um menos aqui e um menos aqui. Quando fizer o cálculo do determinante, vai sobrar maior que 0. Se é maior que 0, eu tenho que analisar agora o sinal da derivada segunda com respeito a x, que está dando negativo. Portanto, esse ponto 0 menos 1 vai ser um ponto de máximo, certo? Então, aí, a gente tem os cálculos para o nosso ponto 0, 1, concluindo que ele é um ponto de máximo. A mesma coisa a gente vai fazer para o ponto 1, 1. O que é que eu faço com esse ponto 1, 1? De novo, vou pegar as derivadas, os cálculos já estão prontos aqui para a gente. Ó. Vou pegar as derivadas, aplicar aqui, deu 6. Apliquei aqui, também deu 6. Apliquei aqui, já tinha dado 0. Substituindo, determinante deu maior que 0. O que é que eu tenho que analisar? O sinal da derivada segunda com respeito a x, que é positivo. Portanto, isso é um ponto de mínimo. E aí, falta a gente analisar apenas mais um ponto, que é o ponto 1 menos 1. E aí a gente vai fazer exatamente os mesmos cálculos, aplicando, a gente vai ter 6 e menos 6, o que vai gerar para a gente que o determinante é negativo. Ah, determinante negativo vai indicar para a gente que aquele ponto é um ponto de Cela. Então, de fato, o que o nosso gráfico tinha mostrado para a gente, que 2 pontos seriam extremos, um sendo o máximo e um sendo o mínimo, e os outros 2 seriam pontos de Cela. E aí, continuando aqui, a gente tem o desfecho do nosso problema. Nesse exemplo, eu vou deixar como exercício para vocês. Tem os cálculos já prontos aqui, mas aí eu quero só analisar com vocês o que é que se enxerga desse gráfico. Esse é o gráfico da função x² mais y² menos 4xy mais 1. Claramente, aqui a gente tem ó, um ponto de mínimo, um ponto de mínimo, e esse ponto aqui nem vai ser um ponto de mínimo e nem vai ser um ponto de máximo. Portanto, vai ser um ponto de Cela. Que vocês estavam me perguntando como é que fica essa representação de um ponto de Cela, é exatamente essa figura. Mostra aí exatamente para a gente como é que vai ficar. Então, a gente tem aí. O que a gente precisa fazer? Encontrar os pontos críticos. Portanto, eu preciso calcular as derivadas parciais e igualar a 0. E preciso classificar, usando o teste que a gente já mostrou. Então, aqui para vocês, tem os cálculos bem certinho. Olhem esses cálculos depois e refaçam, certo? Então, a gente descobriu que os pontos críticos nessa questão está sendo 0, 0, 1, 1 e menos 1, 1. Se você lembra da figura que a gente acabou de mostrar, o ponto 0, 0 era exatamente o que o geométrico indicava como sendo o nosso ponto de Cela. Então, o ponto 1, 1 e menos 1, menos 1 vão ser aí para a gente exatamente o nosso ponto de máximo ou ponto de mínimo, não é isso? E aí, para a gente fazer isso, a gente vai pegar cada pontozinho desse, vai aplicar as nossas funçõezinhas, que a gente já sabe quais são, vai calcular o determinante de cada uma, analisar o sinal do determinante, e aí determinar quem é ponto de máximo e quem é ponto de mínimo. Nesse caso aqui, a gente está encontrando que o ponto 1, 1 é um ponto de mínimo, que o ponto menos 1, aliás, o ponto 1, 1 é o ponto de mínimo, o ponto menos 1 também é um ponto de mínimo, como a gente já estava percebendo lá da nossa imagem, do nosso gráfico, não é isso? E aí, vou deixar um exercício também contextualizado para vocês. A gente vai fazer essa leitura onde diz o seguinte: uma empresa quer produzir, ela produz 2 produtos, cuja quantidade são indicadas por X e Y. Tais produtos são oferecidos ao mercado consumidor a preços unitários, P e Q, respectivamente.
que dependem de x e y, conforme as equações. Então, perceba que a gente já tem as expressõezinhas. O custo total da empresa para produzir e vender quantidades x e y dos produtos é dada por essa função. Admitindo que toda a produção da empresa seja absorvida pelo mercado, determine a produção que maximiza o lucro. Perceba que a questão é sobre lucro. Para eu saber a função lucro, eu preciso saber o quanto eu estou vendendo, né? E o quanto eu estou gastando para essa produção. É assim que se dá nosso lucro. Então, primeira coisa que é a dica para vocês é montar essa nossa função lucro. A partir do momento que você montou a função lucro, encontrou ela na dependência da variável x e y, que é o que a gente tem aí, agora você vai calcular quem são os pontos críticos para depois disso encontrar e classificar em ponto de máximo ou ponto de mínimo. No nosso caso, a gente só quer buscar os pontos de máximo, né? Perceba que você está perguntando, ó, determine a produção que maximiza o lucro. Na questão, não está perguntando quem vai ser o lucro máximo. E se perguntasse isso, o que é que a gente faria? Você já encontrou, supondo que você já encontrou o ponto que maximiza, seria pegar a sua função lucro e aplicar nesse ponto. A partir disso, você determinaria aí quem seria o lucro máximo, certo? Tem a diferença do ponto de máximo com o valor máximo. É só você aplicar no ponto em questão. A mesma coisa seria para o mínimo. A ideia é a mesma. E agora, a gente pode ir para o nosso problema do início da aula, onde a gente tinha aquela placa circular centrada no 00 de raio 1. Se vocês perceberem, isso daí está formando exatamente para a gente um conjunto compacto, né? Ou seja, ele é fechado e limitado. Ele é limitado por 1 e ele é fechado exatamente aqui nessa fronteirazinha. A nossa placa está sendo exatamente essa região aí que eu estou representando pelo conjunto X. Compacto significa que ele possui pontos de máximo ou pelo menos um ponto de mínimo. A questão quer saber exatamente isso. Quem é essa maior e essa menor temperatura? Isso aqui, de novo, a gente já sabe fazer. A gente já sabe calcular os pontos críticos. Vou fazer o quê? Vou derivar essa função igualando a zero para determinar quem são os pontos críticos, né? Então, quando a gente faz isso, já vou colocando aqui para vocês a resposta. A gente tem isso aqui, ó. Calculei as derivadas parciais com relação a x, estou chegando a 32x mais 24, e com relação a y, 80y. Eu preciso encontrar os pontos x e y que zerem isso. E aí, esses pontos vão ser exatamente para x igual a menos 3 quartos e y igual a zero. São cálculos simples que a gente consegue aí com respeito a essa função. Então, encontramos aí que era o nosso ponto crítico. O nosso candidato a ser ponto de máximo ou ser ponto de mínimo. Seria menos 3 quartos e zero. Determinei esse ponto aí. Perceba que a gente está pegando pontos, gente, não em cima da fronteira. A gente está pegando pontos lá dentro da nossa região. Quando eu calculo usando o teste da segunda derivada, eu encontro que essa função, nesse ponto, atinge de fato um ponto. Esse ponto é um ponto de mínimo. Atinge de fato aí um valor mínimo. Quem seria esse valor mínimo? Seria pegar a nossa função inicial e aplicar nesse ponto, que está chegando aqui, ó, em menos 9. Então, esse menos 9 para a gente está representando o valor mínimo, a menor temperatura ali naquela região que está sendo fora da fronteira. Ah, Tuane, e como é que eu vou fazer agora para trabalhar na fronteira? A gente sabe, a gente já trabalhou isso em aulas passadas,
que um ponto que cumpre exatamente, vou pegar aqui, ó, circunferênciazinha que tem raio 1 de centro 0, 0. Um ponto que está aqui, ele pode ser dado da forma cosseno de θ, seno de θ. Se eu jogar na expressão x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, a gente tem, de fato, que eu posso usar esse ponto aí. Então, agora, para estudar nessa fronteira, na fronteira exatamente onde é igual a 1, né? A gente consegue perceber isso. Então, eu vou pegar exatamente agora nessa fronteira e vou analisar. Então, para isso, eu vou considerar o meu ponto P como sendo cosseno de θ, seno de θ. Onde esse θ ele vai estar variando exatamente nessa circunferência de 0 até 2π, para preencher todo uma volta completa. Se eu pegar essa função e aplicar na função que a gente tem, a gente vai encontrar isso daqui. Tuane, como que daqui passou para cá? Eu percebi que eu tinha um cosseno ao quadrado de θ e um seno ao quadrado de θ. Eu substituí aqui, ó, eu fiz uma decomposição de forma que eu pegue agora esse carinha que está aqui com esse carinha que está aqui, coloco o 16 em evidência e vou ter dentro exatamente a relação fundamental. Portanto, está sobrando aqui apenas o nosso 16. Organizei. Agora perceba que é como se eu estivesse analisando uma função de uma única variável, que é exatamente na variável θ. O que é que eu faço agora? Derivo. Depois, igual a 0. A gente já sabe trabalhar com isso, né? Então, derivei aqui, igualei a 0, e vamos perguntar. Quem é que zera essa funçãozinha? Ou isso é 0, ou isso é 0. Onde são os pontos onde o seno é 0? Seno é 0 exatamente em 0 grau ou 180 graus, que é π radiano. Então, aqui, ó, dessa primeira parte, a gente tem exatamente esses dois pontos aqui. Então, em 0 ou π, eu tenho zerando aí quem é seno de θ. E quem é que zera agora 1 menos 2 cosseno de θ? De novo, a gente vai fazer o cálculo e vai encontrar aí π sobre 3 ou 5π sobre 6. Então, ou é 60 graus ou vai ser 300 graus. Nesses dois pontos também vão zerar a nossa identidade aí. Beleza, descobri os candidatos a ponto de máximo ou mínimo que estão aí na nossa fronteira. O que é que a gente tem que fazer agora? Pegar a função, percebe que agora é como se a gente estivesse trabalhando em uma variável, eu acabei de citar isso para vocês. Então, a gente vai aplicar exatamente nesses pontos e ver o que é que está acontecendo. Se você pegou para θ igual a 0, você chegou a 40 graus. Para θ igual a π, chegou menos 8 graus. Para θ igual a π sobre 3, 46. Para θ igual a 5π sobre 6, 46. Ou seja, quem são os pontos de máximo aí? Quem é que está dando a temperatura máxima? É exatamente quando θ for π sobre 3 ou θ for 5π sobre 6. E quando é que vai ser mínimo? É exatamente aqui quando θ for π. Mas calma, a gente estava trabalhando em função de x e y, Tuane, porque agora está dando em função de θ. Quem era? A gente tem o θ. A gente sabe que o nosso P era cosseno de θ, seno de θ. Agora a gente calcula. Aqui, ó, na temperatura máxima, por exemplo, que era isso. Quem é cosseno de π sobre 3? Quem é cosseno de 60? Meio. Tá aqui. Quem é seno de 60? A gente também tem aqui, certo? E aí a gente faz isso e a gente descobriu agora quem são todos os nossos pontos que estão gerando temperaturas máximas e temperaturas mínimas. De todos os pontos que a gente encontrou dentro do círculo, nessa região e na fronteira, a gente descobriu que a temperatura máxima vai ser 46 graus
e a mínima vai ser menos 9 graus. Acabou. Descobrimos as nossas temperaturas, o objetivo da nossa questão. E aí, gente, o que é que a gente percebe? Que a gente fez todo um percurso no estudo do cálculo 2, estudando funções de duas variáveis, para chegar exatamente em aplicações. A gente quer construir teoria, a gente constrói essa teoria, mas a gente quer chegar em aplicações. Então, a aula de hoje foi exatamente sobre isso. A gente construiu a definição de pontos de máximo e pontos de mínimo, e aí também fez isso de forma contextualizada. E aí, com isso, a gente finaliza a nossa aula.